Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado aqui no campus Monte Alegre, no nosso estúdio da TV PUC, mas, na verdade, um programa que conta com o apoio de uma área distante aqui em São Paulo, do outro lado da Avenida da Consolação, no campus Marquês de Paranaguá. Nós temos a unidade da PUC que abrange toda a área científica, técnica, tecnológica, mas que abrange também a área da história da ciência, que colabora, onde eu sou pessoalmente professor, colabora com o programa da TV PUC, Nova Estela Ciência e Debate, trazendo a cada semana um novo convidado para engrandecer o nosso debate sobre os caminhos passados, presentes e futuros da ciência e da tecnologia. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Mauro Kuckerkomm, que colabora muito conosco aqui na PUC na área judaica, na área de estudos da cultura judaica, da história judaica. Já está há alguns anos colaborando com a Cátedra da Cultura Judaica. Nem todo mundo sabe que a nossa católica, talvez seja a primeira no Brasil, como outras católicas no mundo, tem uma área de concentração de estudos, tanto para o público amplo, através do trabalho que o professor Mauro faz na COGEAI, como lá na Teologia, outro campus da PUC, no Ipiranga. Nós temos cursos também de cultura judaica, de hebraico, bíblico para os nossos futuros teólogos, nesta parceria da PUC São Paulo com entidades da comunidade judaica. Nós gostaríamos de abordar um tema que também tem sido foco do Nova Estela, porque, de certa forma, se a gente estuda revoluções científicas que aconteceram na pré-história, na Babilônia, na Grécia, na América pré-colombiana, no México, grandes modificações na forma das pessoas interagirem com a matéria, modificarem o meio ambiente, às vezes até causando alguns problemas ecológicos, Mas, enfim, se a gente estuda essa história com grandes transformações, a gente não tem dúvida que nós vivemos o presente, o século XXI, um momento também de grandes transformações. E o professor Mauro, como um historiador, aqui não mais só da questão judaica, mas um historiador atento ao presente, eu já me informei muitas reflexões interessantes sobre exatamente essa mudança que especialmente as redes digitais, redes sociais estão imprimindo no ser humano, na sociedade, na cultura, e que obviamente ninguém, só se tivesse uma bola de cristal aqui na Nova Estela, sabe para onde nós estamos caminhando. Há, obviamente, pessoas mais arraigadas na cultura que nós estamos talvez nos distanciando, a cultura pré-redes sociais, pré-mundo digital, e existem pessoas, quem conhece aqui o Nova Estela sabe que o professor Goldfarb, particularmente, que cuida inclusive do Twitter aqui da nossa instituição, @PUC_SP, Esse Twitter é uma nova forma de interação, participação, uma nova realidade da nossa PUC. A nossa reitora recentemente também mencionou que o futuro da educação passa por novas ferramentas tecnológicas, não há muita dúvida sobre isso, todas as instituições estão antenadas a isso. Então a gente queria convidar o Mauro hoje, nesse programa um pouco diferente das nossas últimas bate-papos, refletisse um pouco como ele está encarando toda essa... primeiro assim, é legal, eu gosto do Mauro que ele é perspicaz, já vai detectar para nós o que está mudando. Aí vamos ver para onde está indo essas mudanças. Muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado. Historiador é bom para falar do passado, Quando tem que falar do futuro, ele fica complicado. Nós vivemos uma revolução e quando as pessoas são contemporâneas a uma revolução, tem grandes dificuldades de estar falando sobre ela. O que nós temos hoje é uma revolução que permite que todo mundo entenda de um assunto por 15 minutos, mesmo que ele não seja um especialista. Nós temos um lado extremamente positivo nisso, que é o acesso à informação e que as pessoas passam a conhecer assuntos que ela nunca ouviu falar. Isso é um lado muito positivo disso. Vamos dar alguns exemplos. Então, nós estamos, coincidentemente, quando estamos gravando esse programa, em pleno conclave papal. Então, não importa se eu sou um especialista nesse assunto, a partir de agora eu entendo desse assunto. Eu entendo da história do Papa, eu entendo da história da Igreja, mesmo não sendo uma autoridade disso. Então, vamos dar outro exemplo.
Então eu tenho julgamentos famosos, né? Nós estamos vivendo uma época no Brasil que julgamento se tornou algo transmitido ao vivo na TV. Então todo mundo passa a entender alguma coisa dos trâmites de direito, né? E isso vale para qualquer assunto. Bom, nós temos, eu repito, um lado extremamente positivo, que pessoas que não tiveram sequer uma educação formal, né? Quando eu digo formal, não é o ensino fundamental, quer dizer, não chegaram na universidade, que possam estar dialogando com a maior autoridade no assunto. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado, né? Que é a negação da autoridade. Eu vou dar um exemplo. Estamos na PUC, então eu quero discutir teologia. Para mim é um prazer estar escutando o professor Mário Sérgio Cortella. Estou dando um exemplo. Há pessoas que têm grandes dificuldades nisso e vão querer, olha, não importa se ele é autoridade, eu já entendo tanto quanto ele. Então, é preciso que se tenha um processo, esse processo ele é muito dialético, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse lado positivo, nós temos que ter preocupações, né? Então, esse processo leva que algumas pessoas, quando digo algumas, pode ser milhares, não importa, que tem um comportamento púnico. O que é um comportamento púnico? Púnico vem lá de Roma, né? Que é você ter uma visão quase plebiscitária. Plebiscitária sim ou não, né? Consulta a plebe. Então eu estou discutindo o assunto, né? Eu não estou mais debatendo, eu estou desqualificando o outro. Então, Mauro, vamos por partes, porque são coisas muito interessantes que você está trazendo, mas vamos aprofundar uma por vez, né? Porque você colocou um tema muito interessante inicial e você já está, de certa forma, passando para um segundo tema, avançando. Então vamos só fazer uma pequena reflexão mais pontual sobre o primeiro tema que eu achei fantástico que você está colocando. Que é primeiro o seguinte, quer dizer, as pessoas passam em relação a qualquer assunto, como você bem falou, pode ser um assunto simples, né? Vitória de um time de futebol, o novo campeão do mundo ano passado, aqui no Brasil, que deixou tanta gente tão feliz, porque... Né, no seu caso. Não é meu caso. Não é meu caso. o meu. O meu foi o ano retrasado, né, o Santos, que voltou a ser campeão mundial, agora o Corinthians foi campeão mundial. Mas, enfim, seja um assunto futebol, seja um assunto, como você falou, de uma natureza tão distinta como a eleição do Papa, a forma como isso se passa nas redes surpreende todo mundo. Sim. Por quê? Porque, como você falou, a quantidade de pessoas que comentam, que citam, né, que opinam ou que repassam informação de outras pessoas é muito grande. Então, eu também tenho percebido que é claro que as pessoas ficam chocadas, né? Eu estou acompanhando junto com você, com o número, né? O que está acontecendo, que eu acho interessante, Mauro, que eu queria que você atentasse a esse fenômeno, que primeiro, né, nós chegamos, parece que foi agora há poucos meses, ao 7º bilhão de habitantes, né? Por um sistema aí que vai saber como é que faz essa conta, né? 6 bilhões 900 milhões, 6 bilhões 950 milhões, 6 bilhões 999 milhões 999 habitantes. Daí, em algum momento, nós chegamos ao 7º bilhão. O que me parece interessante é que exatamente quando a gente talvez mais, pelo menos da história conhecida nossa, né, mais colocou a população humana viva e inclusive com uma expectativa de... Uma das razões que a gente chegou ao 7 bilhão, porque aumenta a expectativa a demora para morrer é muito maior, né? Então, claro que nós todos, os humanos, ficamos felizes, porque a gente deve ter alguma coisa que pode ser instintiva, genética, cultural, como você quiser chamar. Nós temos uma grande vontade, né, na sua maioria absoluta, né? Aí você pode até pensar de ficar vivos, né? Isso a gente sabe na cama do sofrimento de quem está partindo, nossos queridos que foram às vezes cedo, às vezes tarde, o quanto é sofrida essa despedida, né? E a gente está, graças a uma série de, né, alguns séculos aí de mudança na higiene, mudança na alimentação e na criação com todos os aspectos críticos que sempre ocorreram de uma medicina de massa, né, onde você
deixa de ser o Mauro, eu deixo de ser o José e eu me torno um número tão frio e horrível, mas essa medicina do número frio e horrível, né, que agora está sendo reumanizada nos hospitais, tudo, ela de fato nos jogou, né, numa perspectiva, que é um fato, né, de uma perspectiva de vida bem maior. Então, é interessante, nesse momento que o mundo está mais cheio, né, coincidente ou não, né, é o momento onde a gente criou um mecanismo, que são as redes sociais, utilizando a tecnologia digital, que basicamente se resume a esse bichinho, né, um bichinho que a gente tem. Eu sou físico, né, então eu sei que exatamente o que eu tenho aqui, quando eu estudava física, era uma parede inteira, que eram os computadores PDPs, os primeiros computadores de laboratório, que para mim processar, que era lento, a sala esquentava, parava de funcionar, para dar o reboot, que é o reiniciar, né? A gente liga e desliga o bicho aqui, ele volta a funcionar, a gente tinha que passar uma fita furadinha, que era para dar as instruções iniciais para ele se ligar. Daí parece aqueles filmes bacanas, começa piu, 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 piu e tal, e a coisa volta a funcionar. Então, hoje em dia, tudo está aqui no bolso de cada um, né? E o que acontece, que você falou? As pessoas passam a se tornar, através do seu bichinho, um emissor. Cada um que está andando na rua é um emissor de TV, rádio, do que você quiser chamar, multimídia, né? Como se vai se chamando essa mescla das coisas, né? E, de fato, você tem razão. As pessoas passam a ser capazes, né, independente da sua formação, de falar das coisas, ou muitas vezes, que eu te falo, elas repassam a informação dos outros. Então, o Cortella, que você citou, né, assim como outras personalidades, eles vão manter, que você está preocupado, a sua posição. Inclusive, eu vi uma vez uma pessoa que reflete muito a questão digital, dizer que o aspecto autoral, né, quem é o pensador bambam em determinado tema, né, ele vai se tornar o aspecto, claro que é autoral, que é a pessoa, é ele, que é aquele polo, que tem a cabeça dele, como você tem a tua, eu tenho a minha, e a gente, claro que a gente estuda muito para ter uma bagagem para refletir alguma coisa, mas o que acontece? A presença dele na rede vai estar acima da média, você entende? Ele vai ter, você falou para mim, qualquer pessoa vai poder dar uma opinião e vai se sentir feliz porque muita gente vai ouvir a opinião dela. Mas ela vai perceber que um Cortella, que várias pessoas em vários assuntos têm uma opinião mais forte e ela também vai repassar aquela opinião. E tem uma coisa que você não levou em conta, que torna a coisa mais divertida e interessante para mim, né? Mais forte. É que se tiver um terremoto lá do outro lado do mundo, ou passar um asteroide, passar um meteoro e tal, quem vai cobrir aquilo são as pessoas que estão lá. Entendeu? Às vezes a gente tinha que achar alguém da USP para falar do tsunami que está acontecendo lá no Oriente. Mas quem garante que o carinha da USP, por mais que ele estudou, ele entende realmente das ondas e marés lá do Oriente? Tem um cara lá no Oriente que ninguém conhecia, mas hoje em dia a gente acha ele pelo Facebook, pelo Twitter, pelas várias redes, e traz ele no momento. Assim como a melhor filmagem das coisas estão sendo feitas pelas pessoas. Do Bin Laden ao asteroide, quem filmou a melhor imagem imediata são esses anônimos que você falou. Então, você só pegar o que eu digo. Todo mundo entende o assunto por 15 minutos, o que é super positivo, na minha opinião. Então, pegando o exemplo do Mário Sérgio, só que o Cortella entende daquele assunto não por 15 minutos, ele continua entendendo. O que nós temos é que os assuntos mudam, né? Os assuntos mudam e as pessoas passam, ela esquece daquele assunto. Então, você pegou algo muito interessante, o Bin Laden, né? Eu me lembro muito bem que eu estava dando aula quando houve o ataque ao World Trade Center. Né? E aí entrou o diretor do colégio e falou para mim, Mauro, desce que atacaram de novo, atacaram pela segunda vez. Eu falei, mas de novo? Né? Já tinham atacado? Não, é um segundo avião. Eu falei, que avião? Aí eu desci e os alunos perguntaram, quem foi? Eu falei, pode ter sido a direita norte-americana ou a caída do Bin Laden. Pessoal, mas quem é Bin Laden? Passou uma semana, todo mundo conhecia o Bin Laden e passou a fazer uma imagem do que era o Bin Laden para ele. É como se eu entrasse no ônibus e cada pessoa fosse para uma estação. Ou seja,
se universalizou o Bin Laden. Não importa o que as pessoas conheçam do Bin Laden, se universalizou aquilo. Como você disse, há outra coisa muito importante, que é o cotidiano do outro que eu passo a conhecer. Então, acontece uma coisa do outro lado do mundo, eu passo a conhecer aquele cotidiano. Agora, como a dialética nos mostra, eu preciso fazer a junção dos dois. Daquele que entende do assunto por 15 minutos e daquele que é o especialista naquele assunto, que dedicou a sua vida àquele assunto. Você falou, eu sou físico, no seu caso. Eu conheço alguma coisa de física, exemplo, referencial, né? É uma coisa que eu conheço de física. Mas certamente, se eu tiver alguma dúvida de física, eu vou lhe procurar. Da mesma forma como você me convida para falar de história. Então, o que eu entendo é que com o passar do tempo, né, com o avanço e as pessoas cada vez mais acostumando com essa nova forma de relacionamento que é a rede social, porque é uma nova forma de relacionamento, nós vamos conseguir juntar esse relacionamento digital com o relacionamento do cotidiano, né? Então, eu tenho um filho de 16 anos, né? Ele tem os relacionamentos via redes sociais, mas ele transforma muitas vezes esse relacionamento no seu cotidiano, né? Isto que é o nosso desafio do século... Porque na verdade, é isso que eu estava te dizendo, né? É bacana você trazer a experiência do teu filho para o nosso debate, porque o teu filho já vai te indicando novas realidades. Por exemplo, o que para nós é separado, né? Então é isso que eu te falo, como eu falo para você, como a teoria científica surge, isso a gente estuda muito, as revoluções na teoria científica, né? No primeiro momento dá a impressão que aquilo é meio absurdo, meio fora de foco, né? Mas para o cara que já está apresentando a teoria nova, ele já enxerga um novo mundo onde existe o mundo anterior, mas existe um mundo novo que vai transformar tudo, tá? Então, as gerações novas, como você falou, elas já trazem elementos distintos dos nossos que apontam... Nós tivemos uma experiência interessante de um debate que estava tendo sobre o mundo digital e se apresentou a seguinte pesquisa, né? Os papais, né, nós, aqui com a barba e tal, enxergam a rede social, a rede mundial, como uma rede de computadores. Porque para nós nascemos sem existências desse bicho. Esse bicho, como eu falei para você, eu lá na física conhecia grandão na minha sala, mas ainda era uma coisa distante do mundo, de todo mundo, usado no laboratório, em alguns... A primeira transmissão de internet no Brasil é de 91. Ontem. Então, só que, entendeu? A nova geração, ela já nasce com esse bicho computador muito presente na vida dela, porque, na verdade, está no bolso dela. Faz parte do seu cotidiano. Do seu cotidiano. E nesse cotidiano, ela enxerga a rede como uma rede de pessoas. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você, o que é a rede de telefone, você não vai dizer para mim que é uma rede de aparelhos. Não. Uma rede de pessoas que, a partir, você já nasceu quase com o telefone, né? O telefone, quando eu era bem pequenininho, já ficou popular. Né? Eu lembro até o número do telefone, eu era muito pequenininho. Do meu primeiro telefone eu lembro o número. Então, eu também. Então, por exemplo, lembrar números de telefone era uma coisa que eu curtia muito à medida que foi crescendo e todos os tios, primos, amigos tinham telefone. Hoje acabou, porque a gente passa a ter uma agenda eletrônica, né? Eu tenho uma agenda enorme, aqui sou uma fonte de informação para arrumar professores para participarem de programas e eu ajudo outras produções de televisão. Então eu tenho aqui dentro uma grande agenda. Eu estava pensando assim, por exemplo, meu irmão, que eu saberia totalmente o telefone dele, ontem à noite que eu percebi, eu não sei o número dele, né? Porque ele trocou uma vez, aí eu pus na agenda e aperto o botão. Então é outra, mas enfim, o importante na história que eu estava querendo te dizer é que, voltando ao teu tema, e a gente avançar ao próximo tópico que você levantar, que é um pouco mais o lado plebiscitário que você estava levantando. Mas, terminando a primeira questão, então, é importante ressaltar isso. Não deixa de existir ícones, não deixa de existir, tanto que você vai ter sempre, daí nós vamos passar para o teu próximo ponto, esses fenômenos de vídeos muito bons de cientistas, comunicólogos lá nos Estados Unidos, através do TED, que é um setor lá no YouTube. Você tem grandes palestras, inclusive sobre rabinos. Eu gosto de colocar, quando eu termino o meu dia na rede social, né, eu dou boa noite, como eu dou boa noite
no meu dia presencial. Né? E eu peguei uma frasezinha, né? Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Uma frase do Talmud. Eu sempre recebo. Né? Você sempre recebe, vai junto no meu e-mail, virou uma frase, né, um mantrazinho que eu coloco, as pessoas reproduzem e tudo mais. Né? Então, essas colocações que você faz, né, que vão se multiplicando, isso que eu ia te falar, elas mantêm determinadas personalidades, como Cortella, como a Lúcia Santaella, assim, em certos meios como um referencial que passam a ter presença marcante na rede. Assim como você conheceu eles antes da rede. Por quê? Porque eles escreviam artigos em jornais, eles apareciam na televisão esclarecendo problemas quando aconteciam, né, certas coisas no mundo. Então, você tem várias manifestações. E no caso da rede, o que deixa as pessoas um pouco preocupadas é que você pode ter um Cortella como Santaella, né? Nosso programa Nova Estela como algo forte, porém, você pode ter um jovem, entendeu? Pós-adolescente, debochador, de grande deboche lá do Nordeste, e que solta um deboche da política e ele passa a ter também milhões de assistências. E, de repente, é contratado pela televisão para fazer o seu... Você percebe? Quer dizer, isso foge ao esquema anterior de como se revelava algo que vai além daqueles 15 minutos. Existe uma relação também afetiva. Então, você usou o telefone. Nós, quer dizer, temos uma relação afetiva com o telefone diferente dessa nova geração. Eu, quando estou fazendo uma produção, né, que eu faço muita produção, é incrível. As pessoas não se falam mais no telefone. Quer dizer, acabou. Então, e você colocou, vamos pegar aqui, eu sou filho da PUC, né, cresci na PUC. Antes você estudava em livros. Depois você tirava xerox de capítulos no centro acadêmico. Agora você pode pegar o mesmo livro, né? E baixar na rede. E baixar na rede. Outra coisa que você falou, o cara tem milhões, então assim, eu pego na música, de repente uma banda faz um clipe completamente independente e estoura. A questão é se isso será efêmero ou não. Se aquela banda tiver conteúdo, ela continua. Senão ela passou, isso que eu falei, é o tempo que dura. Não é só que a pessoa pode entender de um assunto por 15 minutos. É quanto isso vai durar. Hoje é muito mais difícil algo ser clássico. Clássico é aquilo que ultrapassa o seu próprio tempo. Então, como a produção é muito maior, como o acesso à informação é muito maior, então as pessoas também não só entendem do assunto por 15 minutos, a pergunta é quanto tempo ele se interessa por aquele assunto. Isto é importante. Então, assim, não é só que eu tenho um especialista naquele assunto, é quanto eu vou me interessar. Mas eu tenho uma grande vantagem. Eu apresento a ela vários assuntos. Se ela vai se interessar ou não por aquele assunto, é uma escolha dela ou de um grupo de pessoas. Agora, o acesso à informação é incomparável. A facilidade, mesmo que eu não tenha aqui o meu celular ainda, o último tipo, 3G, 4G, o meu cara do lado tem. E me mostra, olha, é comum, você deve ter, olha só que saiu, olha só... fumaça preta. Hoje eu estava no café da manhã aqui do lado, alguém estava lá na mesa, virou e falou, fumaça preta. Ou seja, o papo hoje de manhã não foi decidido. Justo no dia por exemplo, eu estava no estúdio, eu fico muito no estúdio de gravação, e aí me mostraram um site, que é o mesmo, gente bem, mas o mesmo site que o meu filho vê. Só que como meu filho vê, é diferente. Então, eu falei, historiador entende do passado. O futuro fica, o que nós conseguimos perceber. O tempo, nós falamos de Einstein, o tempo é relativo. Então, cada hora tem sua própria duração. Você citou futebol. Quando o time está perdendo de 1-0, o último minuto do jogo já passou. Para quem está ganhando de 1-0, é uma eternidade aquele tempo. O tempo hoje é diferente. Isso é importante. O tempo é diferente. Aquilo que levar para maturar um século, hoje pode levar uma semana. Não é? Então, as transformações são muito rápidas. Se a gente pensar que a primeira transmissão de internet era em 91 e quem tinha, foi na USP, e hoje, se eu pensar no internet de escada, hoje já é
pré-histórico a internet de escada. Hoje se discute qual a velocidade que eu tenho, né? A transformação, o notebook. Nós não tínhamos, né? Se a gente pensar em 2001, Odisseia no Espaço, o que era o computador e que o filme foi uma revolução. Então, nós temos que entender que ninguém é contra isso. Nós estamos discutindo como entender essa revolução e que a rapidez dessa revolução é muito maior que a revolução lá atrás. E você colocou uma coisa que para Karl Marx era importante. Qual o fato original do ser humano? A sobrevivência. Perfeito, Mauro. Eu vou interrompê-lo novamente. O tempo da televisão também como se for, relativamente curto. A gente nem falou do curto. Vamos ficar devendo, né? Isso é bom, porque daí trago o professor Mauro novamente. Eu queria agradecer muito, eu acho que a discussão de hoje, ela até, vamos dizer assim, me sensibiliza mais, porque eu acho que uma grande incógnita é para onde vamos, né? Quer dizer, temos um passado que a gente estuda muito, mas temos um mundo numa transformação tão rápida que Nova Estela Ciência em Debate procura lançar alguma luz através de um debate sobre de onde viemos, aonde estamos e tentando, aos poucos, conhecer para onde vamos. Muito obrigado, professor Mauro. Semana que vem voltamos com um novo debate. Meu nome é Mauro Davi Kukerkorn, eu sou professor de História Judaica do COGEAI da PUC. No mês de maio, iniciaremos nosso novo curso, cujo tema é Da Península Ibérica ao Nascer de uma Nação. Este curso tem como público-alvo todos aqueles que acreditam na tolerância e no reconhecimento do outro. Nossa temática inicia com a presença judaica na Península Ibérica na época de ouro, a convivência judaica com o mundo islâmico. Passa pelo nascer dos cristãos novos e sua presença no Brasil colonial. Veremos ainda o judaísmo no mundo árabe e no leste europeu, a experiência judaica no socialismo e, finalmente, o judaísmo no século XX, ou seja, o nascer do Estado de Israel, e terminaremos este curso com a reconciliação da Igreja Católica com o mundo judaico, ou seja, os judeus e o judaísmo. Esperamos todos vocês. Matrículas através do site do COGEAI. Shalom e até lá.